paz do Senhor, meus amores, tudo bem? Eu sou a Pro Joyce e hoje vou contar para vocês uma história bem legal. História que está escrita na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 12. Fala sobre a Páscoa. Quando a gente fala em Páscoa, você lembra de quê? Vamos lá. Eu lembro de chocolate, de ovo, de coelhinho. Mas hoje nós vamos contar a história que está, na Bíblia. Meus amores, vocês sabiam que a Bíblia também fala de Páscoa? Fala. E fala um pouquinho diferente. Mas a palavra de Deus é a verdade. E na Bíblia está a verdadeira história da Páscoa. E é essa que nós vamos escutar agora. Vem? Há muito, muito tempo atrás, o povo de Deus estava escravo lá na terra do Egito. Lá na terra do Egito tinha um homem muito ruim que mandava em tudo. E esse homem era Faraó. E Faraó escravizava o povo de Deus. Sabe o que é ser escravo? Trabalhar muito, de graça, para uma pessoa que ainda o maltrata. Eles eram acorrentados e presos lá no Egito. Faziam tudo o que Faraó mandava e ainda apanhava, sabia disso? E então o que aconteceu? O povo de Deus chorava muito e estava muito triste e pedindo a Deus que o salvasse de lá. E eles acreditavam que Deus poderia salvar. Então Deus ouviu o clamor do povo dele que estava preso no Egito. A Bíblia diz que o Senhor escutou o clamor. Então o que foi que ele fez? Ele chamou Moisés. Lembra de Moisés? Aquele que a mãe colocou dentro de um cestinho lá no rio para que a irmã de Faraó encontrasse e cuidasse dele? Para salvar a vida dele? Pois é, esse Moisés tinha crescido no palácio e agora já tinha saído de lá do palácio. Deus trouxe Moisés de volta para ir conversar com Faraó e libertar o povo das mãos de Faraó. E Faraó era muito ruim e disse: não, eu não vou libertar o povo daqui do Egito. Deus então mandou 10 pragas. 10 pragas? Isso, 10 coisas ruins. Lembram delas? Das rãs, dos piolhos, dos gafanhotos. Teve aqui a água do rio se transformou em sangue. Teve aqui o dia se transformou em noite. Enfim, teve até a 10ª praga, que eu acho que foi a pior de todas. A 10ª praga fazia com que todos os primogênitos morressem. Os primogênitos, os filhos mais velhos, eles iriam morrer. Ia ter um dia, uma noite, que o espírito de morte ia passar, ia entrar nas casas e ia matar todos os filhos primogênitos. Mas aconteceu isso com o povo de Israel? Sabe por quê? Porque Deus amava o povo de Israel e não deixou que nenhum mal acontecesse ao povo de Israel. Nem as outras 9 pragas e muito menos essa. Mas como foi que ele fez isso? Ele disse que o povo precisava fazer uma coisa muito especial. Ele precisava escolher uma ovelha ou um cabritinho bem novo, bem bonito, bem gordinho e sem nenhum defeito. Não podia ter nenhuma manchinha. E disse assim para o povo: peguem uma ovelha, a melhor de todas ou o melhor cabritinho, matem essa ovelha ou esse cabritinho e vocês vão pegar o sangue que esse cabrito tiver, colocar dentro de uma bacia e vão passar esse sangue pelas portas das suas casas. E assim o povo de Deus o fez. O povo de Deus foi muito obediente e pegou o sangue do cordeirinho, que não tinha nada a ver com nada, coitado. Ele era puro, sem mancha. Ele era inocente. Mas ele morreu para que o seu sangue fosse passado em todas as portas. E depois que fizesse isso, as famílias precisavam assar o cordeirinho
ou o cabritinho inteiro e comer. Essa era a Páscoa. Sabe o que significa Páscoa? Páscoa significa passar de longe. Então chegou a noite certa que Deus havia avisado. E o sangue na porta estava pintado em todas as portas dos que acreditavam em Deus e criam na libertação de Senhor, do Deus. E aí o que aconteceu? Quando chegou a hora determinada, a morte passou por todas as casas e entrou e matou todos os primogênitos. Mas, onde tinha o sangue do cordeiro pintado nas portas, o espírito da morte passou de longe. Lembra o que é Páscoa? Páscoa quer dizer passar longe. Então foi isso que aconteceu. Onde tinha o sangue, a morte passou longe e os primogênitos não morreram. Então todo o povo de Israel que tinha obedecido e crido no Senhor, passou o sangue do cordeiro na porta e os seus primogênitos não morreram. Mas morreram os primogênitos do povo de Faraó. Morreram, porque Deus cumpre o que ele fala. E essa praga foi a terrível. Quando todos os primogênitos morreram, inclusive o primogênito de Faraó, Faraó ficou muito triste. Faraó, muito triste, disse: Moisés, vem aqui. E Moisés foi, e Faraó, enfim, disse: sai da minha terra com esse povo. Não quero mais que vocês estejam aqui. E, enfim, o povo de Deus estava livre. Livre das correntes que o prendiam no Egito e livre das correntes que faziam com que o povo fosse escravo de Faraó. Deus mandou as pragas e Faraó não tinha dito que não, mas essa ele disse que sim. E o povo foi livre. E essa é a história da Páscoa, a libertação do povo de Deus de lá do Egito, da escravidão de Faraó. E até o dia de hoje, os judeus comemoram a Páscoa. Mas nós cristãos, e nós que não somos judeus, que somos a descendência de Jesus, mas nós comemoramos a Páscoa como? Meus amores, nós comemoramos a Páscoa. E você sabia que todos nós que não temos Jesus no coração, quando nós desobedecemos à vontade de Deus, nós também somos escravos? Sim, nós somos escravos, mas somos escravos de uma forma diferente. O nosso coração é escravo do pecado, enquanto nós não temos Jesus no nosso coração. Isso. E o que é o pecado? É tudo aquilo que deixa Deus triste, tudo que desagrada a Deus, tudo que é contrário à vontade de Deus. Então, quando nós, inclusive vocês crianças, quando nós cometemos algum pecado, ou mentimos, ou desobedecemos, ou falamos palavrão, ou fazemos alguma coisa que é contrária ao que Deus nos ensina, o nosso coração fica assim, preso ao pecado. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus nos ama. Assim como Deus amou o povo de Israel no Egito, Deus nos ama e ama muito. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer por nós. Sim, o Filho de Deus, Jesus. Jesus nasceu, Jesus cresceu, ajudou a todos, ajudou seus pais, ajudou a curar muitos doentes. E chegou o momento que Jesus morreu. Sim, meus amores, Jesus foi morto na cruz. E assim como o cordeiro, que não tinha mancha, que não tinha pecado, e morreu, Jesus também não tinha pecado, não tinha feito nada de errado, e morreu. Morreu pelos nossos pecados.
E o sangue de Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Jesus morreu. Sim, Jesus morreu. Mas eu tenho uma outra mega notícia para você. Jesus não ficou morto. Ele passou lá no túmulo 1 dia, 2 dias, 3 dias. No terceiro dia, o túmulo se abriu e Jesus voltou a viver. Jesus ressuscitou. Ele não está morto. Ele venceu a morte. Isso mesmo, meus amores. Jesus venceu a morte. E, enfim, nos libertou de todo o pecado. E agora o nosso coração está livre do pecado. E essa é a nossa Páscoa. Quando nós comemoramos a nossa libertação do pecado, quando Jesus morreu e ressuscitou, era exatamente o tempo da Páscoa. E hoje nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus e a libertação do pecado. E agora eu tenho 2 desafios para você. O primeiro desafio é esse. É você fazer uma cruz como essa aqui. Aqui tem escrito Jesus e que eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Eu desafio você a fazer uma cruz como essa. E aqui você escrever todos os pecados que vocês acreditam que vocês precisam ser perdoados. Ou que vocês precisaram ser perdoados. Tudo de ruim que tinha no seu coração e que você acredita que precisa do perdão de Jesus. E atrás você vai escrever uma oração pedindo a Jesus que perdoe você de todos esses pecados e agradecendo a Ele por ter derramado o sangue dele na cruz para te libertar do pecado. E o segundo desafio é que você memorize um versículo. O versículo que está em 1 João 1, versículo 7, parte B, que diz assim: E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo o pecado. Vou repetir. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7, parte B. E assim eu termino, meus amores, a nossa história de hoje sobre a Páscoa, onde nós descobrimos como é que nós comemoramos a Páscoa. O que é a Páscoa? Tinha chocolate e tinha ovo na história? Não. Tinha só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus é o nosso Cordeiro. Um beijo para vocês, boa Páscoa e tchau.